Estou tão chateado. Minha mãe controla cada movimento meu. O que eu como, o que eu visto, o que eu faço depois da escola. Tudo. Ela não me deixa eu ser eu mesmo. É um verdadeiro pesadelo. Olá, pessoal. Meu nome é Adam. Tenho 16 anos e minha mãe não me deixa crescer. Desde que me lembro, sempre foram só nós dois. Ela me deu todo o seu amor e sempre disse que eu ainda era jovem e precisava de cuidados. Ela me levava para a escola e me buscava depois das aulas para que eu não tivesse que andar de ônibus com outras crianças. E se eles me machucassem, ou pior ainda, me infectassem com alguma coisa, ela também escolhia meus amigos. Não sei em quais critérios ela tomava essas decisões, já que eu nunca fui próximo de nenhum amigo que ela escolheu. Parecia que as mães deles eram iguais à minha. Minha mãe escolhia a roupa que eu ia usar todos os dias. Pela manhã, eu acordava e uma roupa já estava na minha cadeira, esperando para ser vestida. Além disso, era minha mãe quem comprava minhas roupas. Ela não ligava para a minha opinião, desde que a qualidade das roupas fosse boa. É por isso que usei camisetas de dinossauros e as roupas íntimas mais quentes do mundo até os 16 anos. Comida, aulas extras, planos para o futuro, era tudo escolhido pela minha mãe. E eu ficava feliz em fazer tudo o que ela queria, mesmo quando ela claramente ia longe demais. Um dia, ela limpou meu nariz no estacionamento da escola. Sério, ela tirou o lenço do meu bolso e limpou o nariz para mim. Ainda bem que ninguém viu aquilo. Mas sabe Deus quanto tempo isso teria durado, comigo pensando que era tudo normal e que todo mundo vivia assim. Mas, como dizem, certo dia chegou a hora. Eu tinha uma paixão enorme, não correspondida, é claro, pela garota mais bonita da escola. Eu a observava de longe. Se ao menos eu tivesse parado e pensado um pouco. Mas minha mãe sempre me disse que eu era o melhor, e eu acreditei nela. É por isso que decidi confessar meus sentimentos sem pensar duas vezes. Ou melhor, sem pensar em nada. Quando meus olhos se abriram, aquela garota não poupou palavras enquanto zombava de mim. Acontece que minha mãe nem sempre estava certa, e camisetas de dinossauro, a penugem estúpida acima do meu lábio e um hábito de repetir que mamãe disse mais assustavam do que atraíam as meninas. Aquela garota não apenas tirou sarro de mim, eu teria sobrevivido a isso, como também contou para a escola toda que algum perdedor havia confessado seu amor por ela e também mostrou a todos uma foto do meu rosto ingênuo. Foi um desastre, um fracasso completo e absoluto. Nem 1 milhão de bolinhos da mamãe poderiam consertar essa situação. Essa foi a primeira vez que eu realmente me olhei no espelho. O que vi era um desastre completo, com canelas finas e um rosto cheio de espinhas, e aquela penugem estúpida debaixo do meu nariz. Muitos rapazes da minha turma já estavam se barbeando. Nem todos, é claro, mas ninguém tinha nada parecido com o que eu tinha. Decidi que era hora de agir e fui ao banheiro. Minha mãe nunca me deixou usar a lâmina de barbear. Ela dizia que só iria piorar as coisas a longo prazo, mas eu decidi que as coisas já estavam péssimas. Então peguei a lâmina, algum tipo de espuma, como as que eu via nos comerciais, e tentei fazer a barba. Eu não tinha prática, então me cortei algumas vezes, mas no geral eu estava feliz. Agora meu rosto parecia normal, como o de todo mundo, e não como a cara de um idiota ridículo de quem todos zombavam na escola. Mas então minha mãe entrou no banheiro sem bater, como sempre, e foi o fim da minha vida independente. No começo, ela me repreendeu por eu ter pego a lâmina de barbear sem permissão. Depois, porque eu poderia ter me machucado. E, finalmente, por ter realmente me machucado. O mais humilhante era que a única coisa que me cobria no banheiro era espuma. Mas minha mãe nem pensou em ir embora. Ela decidiu que tinha que limpar meus cortes naquele mesmo segundo. Naquele momento, eu queria simplesmente ser engolido pelo ralo e levado diretamente para o esgoto. Eu realmente queria. Eu tentei dizer a ela que eu tinha idade suficiente para, pelo menos, ficar sozinho no banheiro, mas ela gritou ainda mais alto comigo e não saiu até que fez tudo o que ela queria. Eu percebi que estava vivendo um pesadelo de adolescente. Qualquer uma das minhas tentativas de ser independente terminava imediatamente com a minha mãe gritando comigo. Eu não queria levar almoço para a escola. Por que eu não podia simplesmente comprar algo na cantina? Todo mundo fazia isso desde o ensino fundamental, mas minha mãe gritava que desse jeito eu teria gastrite. Eu tentava pelo menos arrumar minha mochila sozinho, mas minha mãe teimosamente tirava tudo de dentro dela e arrumava do jeito que ela queria e ainda dizia que eu era muito jovem e definitivamente esqueceria algo. Mesmo quando eu simplesmente colocava uma camiseta diferente daquela que ela tinha separado para mim, um movimento desajeitado, e o café da manhã dela acabava em cima das minhas roupas. Então eu tinha que ir e me trocar. Que surpresa! E colocar as únicas roupas limpas do meu quarto, as que ela separou. No final, acabei trancado em um quarto como um bebê. Essa foi a gota d'água para mim. Eu simplesmente não aguentava mais minha mãe pensando que eu era uma criança e me sufocando. Também percebi que minhas palavras eram como um ruído para ela. Parecia que eu só emitia algum som que não fazia sentido. Então, decidi agir. Um pouco de enganação daqui, algumas mentiras dali. O mais importante, menti para minha mãe sobre ir às aulas extras na escola e passei a ter 3 horas de liberdade todos os dias. E ela acreditou em mim.
Em vez de ir para a escola, eu andava pela cidade e conversava com as crianças legais. Era muito mais divertido do que ouvir minha mãe reclamando, especialmente porque eu esvaziei meu cofrinho para ter algum dinheiro. Quando fiquei sem dinheiro, simplesmente comecei a pedir os trocos para minha mãe. Ela achava que eu estava gastando tudo com os estudos, mas na verdade, eu estava comprando todos os tipos de fast food, Coca-Cola e hambúrgueres. Criei um esconderijo debaixo da cama do meu quarto. Arranquei algumas tábuas do chão e escondi uma caixa com meu celular e minhas coisas novas lá. Depois de algumas semanas vivendo essa vida de espião, fiz meus primeiros amigos, alguns caras da vizinhança, e aprendi a escapar de casa pela janela. Desde então, começamos a caminhar pela cidade à noite, enquanto minha mãe pensava que eu estava dormindo tranquilamente no meu quarto. E isso era muito legal. Nós sempre fazíamos muito barulho e nos divertíamos quando saíamos. Embora por algum motivo as pessoas não pensassem assim. Me senti feliz pela primeira vez na vida. Eu até arranjei uma namorada, uma verdadeira namorada, muito bonita e divertida. Eu tinha certeza de que tinha conseguido enganar a minha mãe e finalmente me tornado independente. Até que um dia cheguei em casa mais cedo e encontrei a porta do meu quarto aberta. Eu nunca deixava a porta aberta. Eu me perguntei o que estava acontecendo. Por alguma razão, nem me ocorreu que minha mãe pudesse estar lá. Eu pensei que talvez fossem ladrões, ou minha namorada, ou um gato que entrou na casa por acidente. Eu me esgueirei até a porta e olhei para dentro. Minha mãe estava sentada no chão, ao lado da minha cama. Ela estava segurando meu celular secreto, que tinha todas as informações sobre minha nova vida. Conversas com amigos, minha namorada e muitas guias que mamãe nunca me deixaria ver. Eu queria gritar, muito, talvez quebrar alguns pratos. Decidi não me conter e tive um verdadeiro acesso de raiva. Eu disse a ela para parar de me seguir porque isso não era normal. Jurei que nunca mais falaria com ela e acho que até ameacei fugir de casa. Minha mãe disse que eu ainda não entendia nada e que era muito jovem e precisava ouvi-la. Mas depois das minhas ameaças, ela desistiu. Ela chorou, é claro, e disse que eu estava andando com más companhias, mas suas lágrimas não me comoveram mais. Eu também chorei, mas ela não se importou. Comecei a fazer tudo o que eu queria, a sair com meus amigos e a me divertir muito. E até faltei na aula algumas vezes porque cheguei em casa de madrugada. Eu passei a dar ouvidos somente aos meus amigos, e eles disseram que eu era o mais legal da turma e que deveria me divertir mais. Nós tocávamos violão nos parques, discutíamos constantemente sobre algo e ríamos sem parar. Eu até beijei minha namorada algumas vezes. Os vizinhos, é claro, ficavam bravos com o barulho e nos chamavam de encrenqueiros, mas eles simplesmente não sabiam como se divertir. Tentei não prestar atenção na minha mãe. Eu só ouvia meus amigos agora e gostava disso. Em uma dessas noites divertidas, estávamos sentados no parque, rindo como loucos. Um dos caras sugeriu que fizéssemos uma festinha pela cidade e ele deu a cada um de nós uma lata de tinta spray. No início fizemos algumas pichações em uma cerca velha, mas logo ficamos entediados. De que adianta se ninguém veria nosso trabalho? E então, alguém se lembrou de que havia um shopping maravilhoso, não muito longe dali. Enquanto meus amigos pintavam todo tipo de palavras nas paredes do shopping, eu fiquei por perto e me senti triste. Minha tinta havia acabado e não tínhamos mais latas. Foi quando a polícia chegou e todos começaram a correr. Eu nunca tinha passado por nada assim em toda a minha vida, mas tentei. Passei pelo meio dos arbustos, entrei no parque e tentei me perder no escuro. Fui o primeiro a ser pego. Foi tão idiota. Eu não conhecia o parque, então corri direto para um carro de patrulha. Os policiais estavam rindo da minha estupidez enquanto me colocavam para dentro. Os outros também foram pegos e todos nós fomos levados para a delegacia. Tudo parecia legal. Era como se estivéssemos num filme policial. Eu estava rindo sem parar dos policiais, das algemas, de alguns sinais ridículos nas mesas. Continuei rindo até que eles nos prenderam. Então, de repente, me senti desconfortável. As grades da prisão eram reais e prometiam problemas reais. Eles começaram a perguntar a todos nós o que estávamos fazendo, e todos os meus amigos começaram a gritar que eles tinham ficado parados enquanto eu pichava o shopping. Eu nem mesmo tinha uma lata de spray, mas é claro, os policiais acreditaram neles e os deixaram ir para casa, mas não eu. Enquanto isso, me disseram que pagar pela pintura do shopping era o menor dos meus problemas agora. Minhas atitudes seriam denunciadas à escola e um registro de má conduta apareceria na minha ficha criminal que me acompanharia para o resto da minha vida. Isso significava que eu não poderia entrar em uma boa faculdade, nem ter um bom trabalho e também não teria uma boa reputação. Eu desmoronei. Não era o fato dos policiais estarem certos que estava me matando, mas a facilidade com que meus amigos colocaram a culpa de tudo em mim. Talvez minha mãe estivesse certa. Talvez a vida adulta não fosse feita só de festa e diversão, mas de outras coisas. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Ela veio muito rapidamente. Não sei como ela lidou com tudo, mas não tenho mais uma ficha criminal agora. Ela também pagou a fiança no dia seguinte. Depois disso, minha mãe e eu nos sentamos na sala e conversamos até o amanhecer. Pela primeira vez, conseguimos realmente ouvir a versão um do outro.
Minha mãe percebeu que tinha ido longe demais em me controlar e prometeu me dar mais liberdade. E eu percebi que o que tornava uma pessoa adulta não era a liberdade, era ser responsável, pelo menos por você. Concordamos que ela não me impediria mais de crescer e que tomaríamos todas as decisões sérias juntos. Até agora estamos indo muito bem. Eu até consegui um emprego, distribuindo panfletos e entregando as correspondências em nossa vizinhança pela manhã. Para mim, essa é uma coisa muito adulta de se fazer. Mas me conte, como é o seu relacionamento com seus pais? Eu adoraria ouvir sobre isso nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal.